Eu me dei conta que os últimos vídeos desse canal, eles foram comentando livros um tanto lacrimosos e pegando assuntos mais sérios. Daí eu resolvi fazer um vídeo em cima daquele velho esquema dos 5 livros. E aí seriam 5 livros excelentes para fazer rir. Primeiro a gente começa com esse, das americanas Jennifer Kaufman e Karen Mack, um dos meus livros favoritos da prateleira Livros sobre Livros, Ler, Viver e Amar em Los Angeles, que é a história dessa personagem Adora, que ela está numa crise na vida dela em várias áreas, inclusive profissional, e ela passa boa parte do tempo dela, quando ela está em crise, né, e assim, insatisfeita, numa espécie de porre literário, em que ela fica lendo um livro atrás do outro e perde a noção das coisas, perde a noção do tempo e até dos compromissos que ela tem. E além do lado engraçado que o livro tem, embora tenha coisas sérias também, tem muita coisa engraçada, você tem como leitor os comentários da Dora sobre os livros que ela está lendo e as citações literárias. Isso é uma delícia. Outro é desse da inglesa Sophie Kinsella, Samantha Sweet, executiva do Lar, que foi uma das nossas leituras do clube de leitura. E é a história dessa advogada, né, a Samantha, que por uma série de acasos da vida dela, coisas ruins que acontecem no trabalho, equívocos e mal entendidos, ela, que é uma advogada muito conceituada e muito inteligente, se torna empregada doméstica de um casal de americanos novos ricos no interior da Inglaterra. E o mais engraçado, a graça toda, está na Kinsella fazer esse contraste da sofisticação da Samantha para lidar com coisas do nosso dia a dia que pra gente é tão simples. Um fogão, uma máquina de lavar, um micro-ondas, um forno. E toda a graça está nesse aspecto de tudo aquilo que a Samantha não consegue lidar. Ela não é realmente uma executiva do lar. O título é realmente uma espécie de piada com o talento da Samantha, ou a ausência dele nessas coisas. Muito engraçado. Outro também é de uma mulher, a Dorothy Parker, uma americana, Big Loira e Outras Histórias de Nova York, que são contos das décadas de 1920 e 1930. E tem alguns muito engraçados, inclusive um que eu li o começo num dos aperitivos literários antigos deste canal, A Valsa. Alguns aqui devem se lembrar. E aí entre os mais engraçados a gente tem A Valsa, Você Estava Ótimo, Diário de uma Dondoca de Nova York e De Noite na Cama, que conta as desventuras de uma jovem que está com insônia e aí fica se lembrando de trechos de livros que ela leu dos moralistas franceses, como o La Rochefoucauld. É divertido. E indo para os clássicos, a gente tem o primeiro romance do senhor Charles Dickens, em 2 volumes, As Aventuras do Sr. Pickwick, que ao contrário dos outros livros do Dickens, é um romance de humor, esse primeiro livro dele, primeiro romance, que a gente tem a história do Sr. Pickwick, que é um senhor idoso, assim, muito inocente, né? Tanto ele quanto os amigos do clube. E o romance fica mais engraçado ainda quando entra em cena aquele personagem que vai ser o criado particular do Pickwick, o Sam William, que tem umas tiradas, assim, antológicas. E para fechar, minha querida Arabella, a Dama Quixote, da inglesa Charlotte Lennox, um romance do século XVIII, que é a história da Arabella, que é essa moça que cresceu lendo os romances franceses antigos e ela está convencida de que a vida deve ser como nesses romances. Os relacionamentos, a maneira como as mulheres devem tratar os homens, etc, etc. E a convicção dela e a forma como ela age em relação a tudo ao redor dela, como se ela estivesse dentro de um desses romances, é que faz a graça do livro e faz às vezes a gente se escangalhar de rir. Tem momentos de você dar gargalhadas aqui. E foram esses.